Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, muito bom dia. É sábado, são 10h10 e a Rádio Nacional de Angola emite dos estúdios centrais em Luanda em cadeia nacional. Portanto, vai o nosso bom dia para todas as emissoras provinciais que estão também em cadeia hoje. O Namibe não está, porque hoje se assinala o dia de Moçambique e, portanto, a Rádio Namibe está em festa e está a fazer a festa localmente. O Ambo já tinha debate marcado e já tinha os seus ouvintes envolvidos nisso, não estará por isso também em cadeia. E o Lubito inaugura desde ontem uma nova programação e está, portanto, também a fazer jus às honras que assumiu com os seus ouvintes com essa nova programação. Portanto, por força das suas programações locais e dos compromissos com os ouvintes, estas 3 estações emissoras não estão em cadeia nacional. De resto, alarga-se o nosso bom dia então a todos os ouvintes das emissoras provinciais do país. Esta semana tivemos mais uma semana intensa, tivemos notícias vindas da PGR, a questão da notificação a Isabel dos Santos, a questão do julgamento dos 500 mil milhões, tivemos toda a questão ligada à sucessão na Polícia Nacional, imensas exonerações e nomeações de poder local, sobretudo em Luanda. Tivemos também as questões ligadas às eleições no nosso continente. No âmbito partidário, assinalou-se o aniversário da morte de Oldan Roberto, o aniversário de nascimento de Jonas Savimbi e o MPLA realizou uma reunião do seu bureau político. Prepara-se também o partido maioritário para congresso já em setembro, faltam cerca de 26 dias. No continente, eleições no Mali com situações de violência que levarão muito provavelmente à repetição de eleições em algumas das localidades onde houve ataques jihadistas. No Zimbábue, um balde de água fria com um processo eleitoral, pelo menos para os cidadãos que depositaram toda a sua esperança de democracia num processo mais tranquilo, mais sereno e mais pacífico e que viram a primeira noite, antes ainda do anúncio dos resultados eleitorais, a assinalar 3 mortes e um clima de tensão que ainda se vive. E depois aqui mesmo ao lado, no Congo, uma situação que também não se anuncia tranquila, com eleições anunciadas para dezembro. O presidente Kabila esteve em Angola, mas sobre as questões internas do seu país, nada transpirou para o público. Estes temas encheram a semana informativa e o encerramento do debate público sobre as autarquias. Hoje, no sábado às 10h10, vamos passar um pouco sobre este tema, mas fazendo o nosso foco na questão das finanças locais. Tenham um bom dia e venha connosco. Sábado às 10h10 fazemos contas finais ao pacote legislativo para as autarquias e vamos falar de finanças locais. O país vai inaugurar novas lógicas de gestão. Como vão os futuros autarcas obter e gerir receitas? Sábado às 10h10, o rigor da grande informação numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Dia 8 de janeiro deste 37, dia 8 de janeiro deste 37, foi o dia da troca da moeda, foi o dia da troca da moeda. Dia 8 de janeiro deste 37, dia 8 de janeiro deste 37, foi o dia da troca da moeda, foi o dia da troca da moeda. E cuja moeda que contém nome de Kwanza, e cuja moeda que contém nome de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. Ai o Lueio, o filho de Kwanza. Ai o Kwanza, a moeda nacional. O Lueio, o filho de Kwanza.
puxa moeda que contém nome de Kwanza. E puxa moeda que contém nome de Kwanza. Ai, o Kwanza, a moeda nacional. É o filho de Kwanza. Ai, o Kwanza, a moeda nacional. Ai, o filho de Kwanza. 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 10 horas e 16 minutos, às 10h30 vamos abrir espaço para os nossos ouvintes. Já sabe, os números de telefone são os habituais, 927 780 879 e o 941 58 0457. O projeto de lei das finanças locais vai ser o nosso tema e com ele damos assim por encerrado este ciclo de temas sobre o pacote legislativo proposto para as autarquias. É verdade que até chegarmos às autarquias temos ainda um bom pedaço de caminho a percorrer. Os diplomas legais estão em fase de proposta, foram amplamente discutidos em todo o país num processo que terminou agora no dia 31 de agosto, vão seguir para o Conselho de Ministros e depois para a Assembleia Nacional, onde tudo se decidirá e onde estes documentos, que agora ainda estão em proposta, ganharão então força de lei. Na Assembleia Nacional, os deputados por nós eleitos tomarão as decisões finais sobre as leis e sobre as primeiras autarquias e depois teremos um ano, 2019, para preparar toda esta profunda mudança na forma de administrar o país. Tudo isto antes de chegarmos às eleições autárquicas em 2020. Cada um de nós, angolanos, precisará naturalmente de ter consciência e de reforçar o seu papel como cidadão. Entender bem este processo para fazer parte dele é disso, afinal, que se trata. No programa de hoje nós vamos, como já anunciámos, fechar o ciclo de abordagens sobre as autarquias com aquele que nos parece ser um dos eixos fundamentais e talvez mais complexo de compreender em relação a este processo, o que é o diploma que tem a ver com as finanças locais. Mateus Fula, é contigo que contamos hoje para lançarmos o tema. Muito bom dia. Bom dia. João Vicente Pedro Miguel, quais são os benefícios que se pode agarrar para assegurar economicamente o desenvolvimento do município? Helder Zinga. Acredito que as autarquias trarão novas perspectivas, trará muita mudança para o país. Francisco Paquete, vivo no Acucum. Em termos de desenvolvimento econômico, tem outro pressentimento, porque a economia é centralizada. José César Rivaldo, sou de Cabina. O poder local já faz sua planificação, já tem a sua verba e resolve alguns problemas que não precisa a central resolver. Ernesto Ranchiaio, a receita que o tombo arrecata é a mesma que o vireiro arrecata? A corrida às primeiras eleições autárquicas na história da República de Angola ganhou impulso considerável no dia 23 de março de 2018, quando, na sequência de uma proposta do Presidente da República, os 21 membros do Conselho da República concordaram no ano de 2020 como ano para a realização das primeiras eleições autárquicas no país. Na altura, o comunicado do Conselho da República ressaltava a necessidade de se criarem todas as condições técnicas, administrativas, materiais e financeiras para a implementação das autarquias locais na presente legislatura. O Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado entrou em cena e, nos últimos 2 meses, enviou técnicos para todos os cantos do país, numa operação nacional de promoção de encontros da auscultação pública em busca de sugestões para o pacote legislativo autárquico. E partindo do princípio de que uma autarquia será uma entidade autónoma, a questão do dinheiro, ou dito de outra forma, a questão do orçamento local, afigura-se como nuclear. Há dias, o secretário de Estado para a Reforma do Estado, Márcio Daniel, disse à Rádio Nacional que grande parte das despesas de uma autarquia será com receitas próprias, segundo a proposta de lei das finanças locais. O que a proposta estabelece é que, no que diz respeito ao conjunto de receitas próprias, que no sentido constitucional
devem financiar boa parte das despesas das autarquias, nós estamos a propor que se considerem como receitas próprias as provenientes da cobrança do imposto predial urbano, as provenientes da cobrança da taxa de circulação, do imposto sobre transmissões, a CISA, emissões de bens imóveis, e as demais taxas e emolumentos. O secretário de Estado Márcio Daniel alertou que haverá casos em que uma autarquia poderá não arrecadar receitas suficientes, tendo usado como exemplo a questão do Imposto Predial Urbano, IPU. Para aquilo que é o parque habitacional dos vários municípios, nós encontramos municípios que, se aplicarmos o IPU de hoje, não terão receita quase nenhuma. Porque se nós temos municípios onde existem 4 a 5 vivendas, 2 a 3 apartamentos, e pensarmos que o IPU hoje é cobrado sobre os proprietários e arrendatários de imóveis avaliados em mais de 5 milhões de kwanzas, já estamos a ver mesmo que desta fonte de receita própria muitos municípios não terão quase nada. Então quer dizer que a principal fonte de financiamento não serão as receitas próprias, mas serão as transferências do Estado. Temos aqui um desafio para a essência da autarquia local, que é a autonomia. O diretor do Gabinete Jurídico da AGT, Hermenegildo Cose, realça o caráter autónomo de uma autarquia, o que pressupõe, como disse, a capacidade para executar a autonomia financeira, isto é, a arrecadação, a gestão e disposição de receitas próprias por via de instrumentos como cobranças de taxas e impostos e mais. É evidente que o próprio Estado pode criar outros instrumentos subsidiários para garantir algum equilíbrio, alguma sustentabilidade no orçamento das autarquias locais, sobretudo daquelas em que a arrecadação de receita própria não for tão atrativa. Cláudio Nadaz é economista e apresenta-nos um enquadramento socioeconómico de uma autarquia para o benefício do cidadão munícipe. Os princípios que regem o processo autárquico traduzem-se em contribuições que concorrem para a promoção do desenvolvimento econômico, a preservação do ambiente, o ordenamento do território e o bem-estar social, promove a sustentabilidade local. Para o economista Cláudio Nadaz, os munícipes têm uma palavra a dizer no controle do uso das finanças locais, bastando que apresentem denúncias à Inspeção-Geral do Estado sempre que existirem suspeitas de má gestão. As queixas ou denúncias respeitantes a atividades envolvidas pelas autarquias são analisadas pela Inspeção-Geral do Estado, que propõe a adoção, obviamente, de medidas quando necessário. A Inspeção-Geral do Estado verifica o cumprimento das leis e regulamentos por parte dos órgãos e dos serviços das autarquias e entidades equiparadas através de inspeções, inquéritos e sindicâncias. O ativista social Elson de Carvalho disse que só a lei das finanças locais poderá determinar a forma como o cidadão comum poderá intervir no controle da gestão do dinheiro da autarquia. Uma maior propriedade na análise e ou proposta quanto ao papel do cidadão no controle da gestão das finanças locais numa situação de autarquia depende, em grande medida, da aprovação da lei das finanças autárquicas. Essa lei que irá definir e enquadrar todo o corpo da arrecadação e gestão das finanças nas autarquias, assim como no seu controle. As autarquias e as finanças locais. Como vão os futuros autarcas obter e gerir receitas? É o tema para este sábado, às 10h10. Obrigado, Mateus Fula, e essa é uma questão à qual temos que estar muito atentos. Vivemos um novo momento histórico no país, mas isso não pode significar entrarmos numa euforia pouco realista. Se é verdade que a vida se faz ou se vai fazer nos municípios, também é verdade que esse passo de descentralização tem que ser acompanhado por novas formas de pensar o país e de o gerir. Ser um autarca, gerir uma autarquia, vai implicar uma nova dimensão de responsabilidade no que diz respeito ao gerir a vida dos outros cidadãos, nomeadamente ou, sobretudo, no que diz respeito às finanças locais. Manuel Gonçalves. No fundo, são as finanças locais que definem a noção de autarquia. É claro que sem capacidade financeira não há autarquia. Há um instrumento burocrático ou representativo, mas com uma capacidade de ação muito limitada. A noção de autarquia significa, desde logo, que há uma capacidade de intervenção em termos de assegurar determinados serviços
em termos de tornar os municípios atrativos a investimentos. Isto é fundamental. Mas há aqui dois aspectos a considerar, ambos ligados a um ponto da economia que qualquer economista julga fundamental, que é o equilíbrio. E não há nenhuma economia que vive em equilíbrio perfeito, já sabemos disso. Mas é importante, a nível das autarquias, definir com rigor e com muita precisão quais são as áreas de receitas para serem utilizadas por essas mesmas autarquias. E, em segundo lugar, quais são os limites. Por exemplo, num caso, as autarquias podem ser autorizadas a contrair empréstimos. Mas isto tem que ser realmente muito acompanhado até de forma central, porque senão cria-se uma situação de endividamento público que vai, de uma forma rastejante, atingir o conjunto das finanças de todo o país. Enfim, há um aspecto também importante neste ponto, que é o controle. Em muitos países do mundo já se constatou que um dos eixos importantes da corrupção está precisamente no poder local. Porque as autoridades locais que tenham muito poder têm também uma capacidade de negociação muito grande, estão em contacto com empresas que querem obter obras públicas ou serviços públicos, ou mesmo reparações e coisas assim mais simples, e há aí uma grande vulnerabilidade realmente à corrupção. Isto significa que uma lei de finanças locais tem que saber definir, quer dizer, os eixos principais das receitas, mas depois, naturalmente, como em todo o poder público, quais são os eixos do controle. Tribunais de contas locais são muito importantes. Estes tribunais podem funcionar, se houver quadros para isso, autarquia por autarquia, ou podem funcionar de forma agrupada, e alguns países têm caminhado assim. Ou seja, que o controle é indispensável, mas como não há possibilidade de o descentralizar completamente, faz-se uma descentralização por grandes áreas. Um problema importante nas receitas locais e, portanto, no conjunto das finanças locais, é que os desequilíbrios vão aparecer consoante as regiões sejam mais ou menos ricas. No nosso caso, é evidente que as autarquias que estiverem situadas em zonas petrolíferas ou em zonas diamantíferas, ou mesmo em zonas agrícolas que se venham a desenvolver com produtos com alta cotação no mercado internacional, terão vantagens. Terão vantagens porque a participação local é realmente uma norma de justiça, nesse caso, mas, por outro lado, os limites para essa participação local não podem esquecer os princípios da solidariedade nacional e do facto que a economia nacional é um conjunto, não é uma manta de retalhos. Temos aqui realmente uma série de eixos de debate que são todos eles muito importantes. Vamos considerar as necessidades de um país como Angola, que está numa fase muito inicial do seu desenvolvimento, está situada ainda na faixa do subdesenvolvimento, mas, por outro lado, podemos considerar também algumas experiências internacionais que são importantes porque podem servir de exemplo. E neste sábado às 10h10 vamos então procurar conhecer um pouco melhor, tendo em conta também esses exemplos, a nossa proposta de lei para as finanças locais. Vamos ter connosco em antena, a partir das 11h, para a grande entrevista, o Dr. Osvaldo Macaia, é diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças. Bom dia, Dr. Osvaldo, seja bem-vindo. Muito bom dia, Paula Simons, muito bom dia, caros ouvintes, e de facto agradeço o convite da rádio para abordarmos um bocadinho as grandes questões que se colocam em volta das finanças locais. Agradecemos nós essa possibilidade de percebermos um pouco melhor de que é que se trata e o que é que nos espera. Vamos preparar-nos para essa nova fase então que se abre na história do país, seja de consolidação e também de desenvolvimento, mesmo porque em questões de finanças nós já sabemos o que é que a casa gasta. Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Como vai, mana chiqueta, a vida como vai? A saúde, seu marido, como vai? Não se esqueça que logo depois deste Mana Chiquita de Paulo Flores, letra de Filipe Zau, será o seu tempo de entrar em antena, de colocar as suas dúvidas, questões e opiniões. 927-780-879 e o 941-580457 são os números à sua disposição.
mana chiquita, a vida como vai? A saúde seu marido como vai? Nós em casa vamos indo assim. Por vezes jantar é sim, quase sempre jantar é não. Por vezes jantar é sim, quase sempre jantar é não. Uma filha anda na rua ou sei lá onde eu nem sei. Outro filho anda doente, um demente fora da lei. A mulher engravidou-se, nem eu sei como é que foi. Meu trabalho, meu salário, nada valho. Ai, vizinha, mana chiquita, onde a gente vai parar? Peço a Deus todos os dias para a paz ter que chegar. Ah, vizinha, mana chiquita, onde a gente vai parar? Peço a Deus todos os dias para a paz ter que chegar. Sofrimento, sofrimento assim é demais. Sofrimento assim é demais. Já é demais. Sofrimento assim é demais. Já é demais. Jipanguejame já é demais. Já é demais. Macamba mania assim é demais. Já é demais. Sim. A vida como vai? A saúde seu marido como vai? Nós em casa vamos indo assim. Por vezes jantar é sim, quase sempre jantar é não. Por vezes jantar é sim, quase sempre jantar é não. Uma filha anda na rua ou sei lá onde eu nem sei. Outro filho anda doente, um demente fora da lei. A mulher engravidou-se, nem eu sei como é que foi. Meu trabalho, meu salário, nada valho. Ai, vizinha, mana chiquita, onde a gente vai parar? Peço a Deus todos os dias para a paz ter que chegar. Ai, vizinha, mana chiquita, onde a gente vai parar? Peço a Deus todos os dias para a paz ter que chegar. Sofrimento, sofrimento assim é demais. Sofrimento assim é demais. Já é demais. Ai, ai, já é demais. Já é
10 horas e 35 minutos. Perdão, na verdade deixámos ir até ao fim esta canção de Paulo Flores, Mana Chiquita, e as dificuldades das finanças, estas pequeninas do dia a dia lá em casa, mas são as que fazem tanta diferença. Já temos 2 ouvintes em linha. Vamos primeiro à Lunda Norte. Avelino Moanginda, muito bem-vindo. Muito bueno. Ok, bom dia. Bom dia, então diga. Alô? Faça favor de dizer, Avelino. Ok, a minha questão é a seguinte. Abaixa gradualismo. O governo está a dizer que vamos fazer eleições autárquicas gradualmente. Mas olha, Avelino, nós hoje estamos com o foco na questão das finanças locais e no pacote das finanças locais. E gostaríamos que os nossos ouvintes se centrassem nisso. É essa a questão que vamos debater hoje. O que é que há nas propostas das finanças locais? Que dúvidas é que os ouvintes têm em relação a isso? Que questões e que opiniões é que querem colocar? Avelino? Alô? Sim, sobre as finanças locais. Não, sobre as finanças locais, eu também gostaria de saber queria saber o esclarecimento dos convidados que estão aí. Como é que funciona isso? Porque de momento ainda não sei como é que vai funcionar. Então é para isso que estamos aqui, é para levantar as dúvidas e sabermos todos um pouco melhor como é que vai funcionar. Florindo Janguelo, do Andulo, bom dia, seja bem-vindo como sempre. Faça o favor de dizer. Muito obrigado, muito bom dia, senhora jornalista. Bom dia para todos os ouvintes que estão a acompanhar o programa a estas horas. E quais são as suas dúvidas ou opiniões, Janguelo? Sobre o tema as finanças locais, eu gostaria pelo menos a saber se é que essas finanças já não vão pertencer mais no Tesouro Nacional ou não. É verdade, essa que é a minha questão. Pode repetir a sua questão, Janguelo? Não percebi muito bem. Eu gostaria a saber, nesse caso, sobre as finanças locais, se é que a partir deste momento já não vão pertencer, por exemplo, assim, a todos os impostos, o dinheiro que vão depositar e os impostos, outras coisas mais nas finanças. Então, já não vai ser mais encaminhado para a nacional. A sua dúvida é como é que fica a relação com o Tesouro Nacional e com as finanças do país? É a relação entre o local e o nacional, é isso? Com certeza, com certeza. Tá, Florindo Janguelo, bom dia e muito obrigada. Não tenho sinal da Rita Nogueira e do Mendes Jacinto de ter ou não outro ouvinte em linha. O Mendes Jacinto está no controle técnico do nosso programa, faz também normalmente o apoio. Brás da Silva, bom dia. Como é que estão as coisas no Kwanza Sul? Frias? Um bocado frio, a mistura. Uma província a cair. Fundamentalmente, não sei se me consegue me estar a ouvir. Não deixe cair, segure bem. Ok, fundamentalmente a capital Sumbe, que é uma lástima, minha cidade, é mesmo uma lástima, não sei se as autarquias vão conseguir resolver isto. Mas entretanto eu passaria já, não sei se me está a ouvir, que eu não estou sem retorno no rádio. Estamos a ouvi-lo bem, pode colocar a sua questão, está com uma chamada muito boa. Ok, é assim, eu acho que é um bocado conturbado, na medida em que nós não sabemos quais são os municípios que passaram as autarquias. Nós falamos de finanças públicas, finanças de financiamento das autarquias, temos que saber mais ou menos que municípios são de Angola, que têm capacidade de autossustentabilidade, que são as autarquias. E, portanto, nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Se me disseram que o SUM vai às autarquias, aí sim, talvez, estaria em condições de discutir um bocadinho isto. Muito obrigado, Brás da Silva. Nós tínhamos o Guilherme Cacoacua que nos estava a ligar de Malange, mas caiu a chamada. Hoje parece que estamos com mais azar com menos sorte nas nossas chamadas. Preocupação anotada, Brás da Silva, esse desconforto, estamos a usar palavras simpáticas em relação à situação em que se encontra o Kwanza Sul, e essa esperança, se calhar um bocado exagerada, de que as autarquias é que vão resolver os problemas todos. As coisas não são bem assim, é esse o debate que vamos ter aqui. Bom dia, Venâncio, como é que está Benguela? Muito bom dia.
bom trabalho e bom sucesso a todos. Alô? Sim, Joaquim Venâncio, pode colocar as suas questões, estamos a ouvi-lo. Exatamente, eu acho que sobre as finanças locais, eu penso que nem sempre as províncias têm aqueles recursos para poderem adquirir as finanças. São as pessoas que vão pagando os seus impostos e, enfim. Mas eu gostaria que o Estado fizesse um incentivo, incentivasse essas pessoas, não é só obrigar, mas incentivar as pessoas, porque eu ouço muito alguns juristas, economistas, a dizerem que não, as pessoas não têm a cultura de pagar os impostos. Tudo bem, mas como é que eu vou ter a vontade de pagar se eu não sei onde vai e não sou servido? Exatamente. Então eu penso que o governo tem que respeitar muito os afazeres das pessoas, e porque são as pessoas que por causa dessas pessoas, eles foram eleitos. Então quando querem fazer um programa, namorar bem as pessoas com todo o carinho, não é seguir as pessoas com os instrumentos balísticos, como o que estamos a ver aqui, a pessoa com a sua moto já paga e ainda é corrido como se fosse ratazana. Muito obrigado, bom trabalho aí. Obrigado, Joaquim Venâncio, mas olha, não se esqueça de pôr capacete e de não transportar crianças na moto sem segurança, que eu estive aí em Benguela 3 dias e vi uma moto com 4 crianças, nenhuma das crianças tinha capacete, azar com o filho alheio. Depois é porque azar a polícia que deu corrida. Vladimir da Silva, muito bom dia, está a ligar-nos do Coisa Sul. Viva, bom dia. Como está? Pode colocar Obrigado a sua questão ou dar-nos a sua opinião. Trazido a nossa análise. Faça a favor de dizer. Olha, a questão das autarquias, sobretudo do ponto de vista econômico, preocupa-me de facto, pelo que sei, as autarquias ou os municípios a serem levados às autarquias não terão, os autarcas não terão instrumentos que os permitem fazer a exploração dos recursos tanto existentes no seu município. Pelo que, ao que sabemos, a proposta de lei baseia-se muito nos fundos econômicos. Alô? Sim, nós estamos a ouvi-lo. Os ouvintes, quando nós ficamos caladinhos deste lado, então pensam que nós deixamos de ouvir. Nós estamos a ouvi-lo bem, Vladimir da Silva. Só íamos pedir-lhe era para ter síntese, porque já temos outro ouvinte em linha, o David Miranda está à espera, está bem? Ok, então eu estava a dizer que, pelo que sabemos, a proposta é que os autarcas ou os municípios terão a sua base econômica dos fundos arrecadados em várias arrecadações fiscais, portanto. Mas o que sabemos, há alguns municípios, mesmo até aqueles que aparentemente nos dão à vista que estão bem economicamente, arrecadam muitos valores, se calhar não arrecadam valor suficiente para aguentar as próprias autarquias. Não seria bom que nessa proposta se abrisse a hipótese de que os autarcas ou as próprias autarquias explorassem alguns dos recursos, dando uma limitação de exploração num horizonte temporal para que os próprios municípios tenham um desenvolvimento um pouco mais corrido. Esta é uma das questões. Agora, a outra questão, ao que sabemos dos municípios, sobretudo aqui na província do Kwanza Sul, nós até 2035, como se prevê a totalidade das autarquias, não teremos de facto município suficientemente desenvolvido para se sustentar a si próprio do ponto de vista econômico. Nós não teremos. Não sei qual é o modelo depois que vai ser adotado para que esses municípios se tornem potência econômica e se autossustentarem a si próprios. Portanto, muito obrigado, bom programa. Muito obrigado, Vladimir da Silva. Por acaso o Kwanza Sul até tem aí
uns recursos que dão algumas ideias do ponto de vista económico. Eu é que não estou a preparar-me para ser autarca, ainda por cima nem sou do Kwanza Sul. David Miranda, a ligar-nos daqui de Luanda, bom dia, como está? Bom dia, Angola. Faça favor de nos dar a sua opinião, de colocar as suas questões. Sim, muito obrigado. Olha, desculpa, mas deixa-me mesmo dizer que esta mania, não diria porque serei muito duro, não é? Mas esta forma que vocês falam, que eram os políticos, agora tu também tens a mesma coisa, que as autarquias não vão resolver o problema das pessoas. Eu penso que estamos a ser... eu vou falar mesmo da mania. Esta mania é falsa. Esse discurso é falso. As autarquias vão, sim senhora, resolver o problema das pessoas. Porque se não fossem, talvez não haveria necessidade de termos autarquias, não é? Não só em Angola, em outros países que as autarquias estão a ser um sucesso. Portanto, vão resolver. Só que a resolução do problema das pessoas é que será paulatino, é que será gradual. Em vez de estarmos aqui a gradualizar, não é? As autarquias, não é? Selecionar alguns municípios, não. As autarquias deviam ser realizadas em todos os municípios. E a solução do problema das pessoas é que seria gradual. Portanto, levaria algum tempo, porque também não se vai resolver o problema das pessoas de um dia para a noite. David, concordamos consigo no que diz respeito ao paulatino, não foi isso que queríamos dizer com não vai resolver. Não vai resolver é no sentido de como se fosse um interruptor. Isso concordamos absolutamente consigo. Íamos pedir-lhe que colocasse diretamente as suas questões sobre a questão das finanças locais. Sim. Não, temos já o João Vandanga em linha à espera. Está bem. Eu queria apenas corrigir essa parte, porque não é... Eu ouço muito isso. Até inclusive alguns políticos, algumas personalidades com responsabilidade. Agora, ao contrário do que disse o secretário de Estado da Administração do Território, não é? Eu sou da opinião que todos os municípios do país estão em altura, têm condições para serem autarcas, para serem autarquias, melhor dito. Portanto, todos os municípios têm com essas condições. O importante é identificarmos, não é? O que é que os nossos municípios produzem e 90% dos municípios do país são agrícolas, são pela agricultura. Portanto, o autarca, quando o autarca no seu município, na sua autarquia, ele poderá identificar a questão da agricultura, a questão da apicultura, a questão da aquicultura, a questão da floresta, enfim, até do turismo. Portanto, isso tudo vai contribuir e é isto que vai desenvolver exatamente os municípios. Porque já são 40 e tal anos nenhum município desenvolveu. E o MPLA até tem uma máxima que diz que a vida faz-se nos municípios. Não é? Não em alguns municípios, é mesmo em todos os municípios. Portanto, a vida faz-se mesmo nos municípios. E eu penso que todos os municípios devem evoluir para autarquias. Todos têm condições. O que se deve fazer... David, e sobre a questão das finanças locais, é que nós estamos a pedir-lhe, temos outro ouvinte em linha, o João Vandanga, e estamos a pedir-lhe, o nosso tema hoje é a questão das finanças locais, e ainda não, gostaríamos de ter a sua pergunta, a sua questão em relação a este assunto, para podermos dar espaço ao outro ouvinte. Estamos a 10 minutos das 11 horas. Está bem, eu quando falo da agricultura, porque não há nenhum município industrializado em Angola, não temos. Portanto, não temos nenhum município industrializado. Alguns municípios, eu até dou o exemplo do Ambo, não tenho estado frequentemente. O Ambo é uma das cidades mais industrializadas do país, depois de Luanda e Benguela, parece. Mas nenhuma está funcionando. Alô? David Miranda? João Vandanga, vamos ouvi-lo assim, sabemos que está a ligar-nos de Luanda, esperemos que o David Miranda volte à antena. Registámos de qualquer forma a sua questão, a possibilidade de desenvolvimento dos municípios e uma atenção particular às receitas e aos benefícios que podem vir dos processos rurais e dos municípios mais rurais. João Vandanga está a ligar-nos de Luanda, faça favor de dizer. Eu quero saber do Orçamento Geral do Estado poderá mandar uma fatia para as autarquias ou continuará para as administrações?
quando a questão dos impostos, dos atacas, será cada um dita o seu preço ou as suas regras, ou então será uniformizado ao nível nacional? Estão feitas as perguntas? Ou caiu a chamada? Júlia Matias, do Kwanza Sul. Há muito tempo que não nos ligava uma senhora. Bom dia, Júlia. Bom dia, sim. Faça favor de colocar as suas questões. Ok. Em primeiro lugar, quero parabenizar o tema. Eu queria perguntar aí ao senhor secretário do Estado. Não é o senhor secretário de Estado, é o Dr. Osvaldo Macaia, que é diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças. A Júlia Matias, a chamada caiu ainda em antena. São 10 horas e 51 minutos. Não tenho sinal da Rita Nogueira, membro desta equipa de produção e de jornalismo do sábado às 10h10. Daqui a 9 minutos nós começamos então a entrevista. O nosso convidado em estúdio é Osvaldo Macaia. O Dr. Osvaldo Macaia é diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças. É com ele que vamos conversar sobre a proposta de lei das finanças locais. Sábado às 10h10 fazemos contas finais ao pacote legislativo para as autarquias e vamos falar de finanças locais. O país vai inaugurar novas lógicas de gestão. Como vão os futuros autarcas obter e gerir receitas? Sábado às 10h10, o rigor da grande informação numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Wilson Relvas, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados ao programa. Faça favor de dizer quais são as suas questões, opiniões. Exato. As minhas questões, geralmente, eu concordo de facto que as autarquias sejam de forma gradual, não é? Como sabemos, estamos a implementar esta forma de governação nova, não é, no país. Então, é necessariamente que, de forma gradual, é a melhor forma para percebermos a que ponto nós queremos conduzir os destinos da governação em Angola. Ok, relativamente à questão de hoje que está a ser analisada acerca das finanças que os municípios vão autossustentar para conseguirmos desenvolver esta forma de governação, não é? Eu penso que nós teremos grandes problemas acerca dessa questão. Eu não sei qual é a forma que o governo pretende assegurar sobre aqueles que não têm recursos, não é? Recursos, tal como os outros municípios que acabam por ser municípios mais industrializados, com um maior número de empresas, com alguma atração do ponto de vista turístico, e aqueles municípios que acabam por ser mais pobres desse ponto de vista, não é? Como é que esses municípios vão autossustentar, uma vez que a autarquia sobrepõe, sobretudo, a questão de finanças locais, que é para, não é, dar este impulso à governação, não é, que o autarca vai ter, que é para conseguir administrar as suas políticas para desenvolvimento do próprio município. Primeira questão fica, não sei se perceberam. E depois, olha, o Dr. Osvaldo Macaia diz que não percebeu. Não percebeu, né? Não. Dr. Osvaldo Macaia, o que eu gostaria de perceber, a minha questão fica, não é? Como é que o Estado, não é? Sobretudo o Estado, o governo central, vai olhar para os municípios, não é? Que acabam por não ter, do ponto de vista desenvolvimento ou infraestruturas que vão contribuir para os impostos, a arrecadação de impostos, para conseguirem dar cobertura a esta forma de governação, que é as autarquias locais. Os municípios que tenham menos receitas. Exatamente. Ou que não tenham alternativas para obter receitas. Menos indústrias, menos infraestruturas, estamos a falar de indústrias hotelarias, lojas, enfim. Há municípios com uma redução desse ponto de vista, dessas infraestruturas. Como é que esses municípios vão sobreviver às autarquias? O Estado vai intervir, sei que o Estado vai ter uma intervenção. Essa intervenção, quanto é que será? Será 50%, 60% para acudir a esses municípios? Como é que o autarca aí vai sobreviver? Como é que vai se desdobrar para conseguir desenvolver este município? Esta é a primeira pergunta que fica. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é que, a primeira pergunta é um conselho. Independentemente dos municípios serem uns mais econômicos que os outros, conseguirem ter mais recursos econômicos que os outros, mais infraestrutura, independentemente disso, que haja boa fé por parte dos autarcas em governar com o pouco que têm. Porque se não for também a boa fé, independentemente dos recursos que poderão ter,
mas dificilmente teremos desenvolvimento local e dificilmente teremos, de forma gradual, vamos conseguir ver o desenvolvimento no ponto de vista dos cidadãos. Ou seja, os cidadãos não vão conseguir perceber o que é que as autarquias nos trazem de novo, qual é o desenvolvimento que nós estamos a sentir. Enfim, isso vai acabar por ser uma confusão. Para terminar, eu gostaria de perceber como é que serão as cobranças de imposto. Por exemplo, Viana, Cacoaco. Cacoaco tem uma indústria, Viana tem outra indústria. As indústrias produzem as mesmas coisas. Eu sou um exemplo. Produzem, por exemplo, chinelas. O autarca vai implementar uma forma de cobrar o imposto de forma diferente a Cacoaco, ou os pagamentos serão uniformes. E se não será uniforme, isso não vai prejudicar de que maneira o cidadão, que acaba por, se calhar, até não ter um salário digno, porque isso também tem muito a ver com a forma de rendimento do cidadão, como é que o cidadão vive, como é que será isso, não é? Eu penso que, se não foi bem explícito, desculpa-me, também um pouco ansioso por falar pela Rádio Nacional e espero que fui percebido. Obrigado. Não fique ansioso, é sempre bem-vindo e nós esperamos fazer o nosso contributo enquanto serviço público de radiodifusão. Era Wilson Relvas e do Mar ao Leste, de Cabinda ao Cunene. Vamos terminar esta ronda de telefonemas com o Cunene. António Caetano, bom dia. Bom dia, senhor jornalista, e parabéns pelo tema que vocês estão a desenvolver hoje. Eu gostaria, em relação a essa questão das finanças da autarquia, debruçar-me em relação a algumas questões. Nós já sabemos que, de uma forma geral, os municípios não têm muitas formas de arrecadação de receitas. Isso está mais do que claro e já foi dito também pelo Secretário de Estado para a Reforma da Administração do Território. E nesse sentido, sabemos também que uma boa parte do dinheiro que as autarquias vai utilizar vai ser da proveniência dos cofres do Estado. Então, não vai haver assim muita diferença entre aquilo que ultimamente tem estado a passar, né, com as administrações. Embora a autarquia seja uma forma melhorada de governação, mas nós sabemos que para esses municípios que têm essa grande dificuldade de arrecadar receitas, sabemos que a proveniência dos fundos será de certeza do Estado. E nesse sentido, e porque é isso que vai acontecer no princípio, seria bom nós sabermos o que é que vai acontecer com o controle das finanças ao nível local. Nós sabemos que ao nível local normalmente costuma haver organizações da sociedade civil que deviam ser um bocado mais proativas no sentido de poderem controlar essas finanças, como por exemplo o caso dos fóruns. Sabemos também que temos a inspeção do Estado, tanto a nível local como a nível nacional, e eu acredito que nesse caso a inspeção do Estado de certeza que devia ser também muito mais ativa, mais do que na altura das administrações, porque se não houver esse trabalho da inspeção, de certeza que os fundos continuarão a ser geridos da maneira como nós já conhecemos, da maneira como nós vimos assistindo. A fiscalização também acredito que deverá melhorar os seus métodos, por formas a que possa ir ao nível local e fazer o seu trabalho. E o outro aspecto que eu acho que permite que se faça um controle melhor das finanças locais é a questão dos planos. O autarca deve ter os seus planos de desenvolvimento do seu município, com ações muito bem pautadas, por formas a que as pessoas, os munícipes, né, possam fazer o acompanhamento. Aliás, os munícipes também devem participar na elaboração desses planos, né, pelo menos aqueles que fazem parte das estruturas. E isso permite também que essas pessoas depois possam fazer o controle daquilo que efetivamente eles andaram a programar e possam também participar como é que dizer, no controle das finanças que eventualmente são arrecadadas ou pelo município ou aquelas que eventualmente virão do Poder Central. Porque se não for assim, nós vamos continuar a viver aquilo que nós fomos vivendo durante esse tempo todo, em que o município recebe as dotações do Estado, o administrador e depois é que sabe como é que deve utilizar esses fundos. Muitas vezes não os utiliza em função dos planos que existem. É um plano que é criado no momento, de forma ad hoc e em função de alguns interesses que também existem por parte do próprio administrador. Eu acredito que
na autarquia não é esse o modelo que se pretende imprimir. É um modelo onde se pretende que a participação de toda a população seja maior e que a população efetivamente se reveja na gestão financeira que o autarca vai realizar. Daí que eu acho que o autarca deve ser um indivíduo que deve ser eleito de forma livre, digamos que não deve haver muita interferência na eleição do autarca, por formas a que ele possa ser um indivíduo que possa gerir o município sem muita interferência, mas dentro daquilo que a lei prevê. A outra questão que eu queria também apresentar é a questão relacionada com a capacidade da autarquia poder ela própria identificar as suas ações ao nível do município. E nesse sentido eu gostaria de dizer que o autarca tem que ser uma pessoa muito dinâmica, por formas a que ele e o seu elenco e a população, de uma forma geral, possam efetivamente identificar os grandes recursos e as grandes potencialidades que o município tem, por formas a que essas potencialidades venham elas próprias servir para arrecadar receitas. Houve um ouvinte que me antecedeu e que eu acho que falou dessa questão. É necessário que efetivamente o autarca e a sua equipa consigam identificar uma série de ações ao nível do município, consigam identificar que recursos é que existem, que potencialidades é que existem ao nível do município, para que efetivamente isso venha a servir como uma fonte de arrecadação de receita. Se assim for, então as autarquias serão efetivamente verdadeiras autarquias, porque elas vão se tornar completamente independentes do poder central do ponto de vista financeiro. Se assim não for, nós vamos continuar a assistir uma autarquia que vai ser um bocado aquilo que nós até agora vimos assistindo e daí não sei qual será a diferença entre o atual município e a autarquia que nós pretendemos que seja uma forma de governação completamente diferente. Esses são os meus aspectos. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos nós, António Caetano, e com o CUNEN fechamos esta ronda de telefonemas da participação e da presença dos nossos ouvintes em antena. São 11h02. Daqui a pouco, então, abre-se esse espaço de conversa e de tirar dúvidas com Osvaldo Macaia, é o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças e é a pessoa que seguramente nos poderá dar toda a informação que num período de tempo de rádio é possível sobre a Lei das Finanças Locais. Sábado às 10h10 fazemos contas finais ao pacote legislativo para as autarquias e vamos falar de finanças locais. O país vai inaugurar novas lógicas de gestão. Como vão os futuros autarcas obter e gerir receitas? Sábado às 10h10, o rigor da grande informação numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ser pobre não define diferença entre os homens. O modo de pensar, querer vida ganhar, com
sacrifício em seu benefício, fazendo tudo dignamente, paciente, confiante que será feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Se hoje tens, também é graças a alguém. E é pobre, explorado, não tem nada. Desocupado. Pelos salários mal pagos, atrasados, E não percebes que o dinheiro não é tudo, mas a dignidade é que tem real valor. O pobre pode não ter nada, mas está sempre a cantar. Na alegria e na tristeza está sempre a cantar. Só não tem nada, isto por causa da ambição. Sabe da maldade da vida que ele não tem culpa de nada. Prima, muito anima, pobre, mas se não cai. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Ama o teu irmão, que a riqueza não vai pro caixão. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre também pode ser feliz. Respeita a vida, respeita a lei de Deus. A mamãe, ai, 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 ai. Quem tem dinheiro tem, a vida é mesmo assim, mas quem é pobre. Sendo que depois, na vida da organização política do país, não é bem assim. Quem tem dinheiro tem e quem não tem paciência. Dr. Osvaldo Macaia, bom dia, seja bem-vindo. Agradecemos muito poder dispor deste tempo no seu sábado. Mais uma vez, muito bom dia, Paula, muito bom dia, ouvintes. De facto, estamos sempre disponíveis para colaborar sempre que se impor. A sensação que temos é que este diploma, muito especificamente, poderá ser aquele que vai deixar mais dúvidas no ar, porque se trata de uma matéria mais difícil, mais técnica. Pois. Poderia dar-nos, imagino que estamos todos na 4ª classe, tirando os ouvintes que já saibam, como é que nos resumiria a compreensão e a percepção da importância deste diploma e daquilo que ele contém para o que virão a ser as autarquias no país? Paula, este diploma legal é central, no fundo, a todo este processo de descentralização, de criação e institucionalização das autarquias locais. O que temos vindo a notar é que há uma maior preocupação com os diplomas mais políticos de implementação deste processo, mas a questão das finanças locais é no fundo a base para que o autarca possa satisfazer as necessidades da coletividade local, prosseguir o interesse público a nível daquela circunscrição administrativa. No fundo, sem finança local não há autarquia. Não há autarquia, não há satisfação do interesse, não há cumprimento dos objetivos. No fundo, esta que é. É um diploma de central importância desse processo todo. Se calhar permita-me fazer aqui uma abordagem geral, mas sintética sobre as grandes questões que se colocam em volta deste diploma. Primeiro, e também fazer alguma consideração rápida sobre algumas contribuições que colhemos nesse interessante processo que foi levado a cabo pelo Ministério da Administração Pública, da Administração do Território e Reforma do Estado, da auscultação, durante este período, e que foram colhidas contribuições muito interessantes. Isso denota interesse, vontade dos munícipes e dos cidadãos a nível do país inteiro contribuírem para a melhoria desses documentos de também na questão das finanças importância. Públicas? Sim, recebemos contribuições muito importantes e que foram bem registadas, e algumas continuamos a refletir no sentido de encontrar a melhor forma de abordagem. Relativamente, então, vamos falar primeiro do que é a proposta de lei tem, tentar ter as linhas gerais, depois falarmos um pouco sobre algumas contribuições que nós recebemos e depois vamos àquelas questões bem simples que nós gostamos de saber, onde é que eu pago os meus impostos, quem é que fica com eles, como é que a autarquia os usa, que foram colocadas
pelos ouvintes, não é? Não, Paula, é o seguinte. Primeiro, trata-se da lei das finanças locais. Aqui, o âmbito e o objeto da lei será precisamente regular toda a atividade financeira das autarquias locais. Ou seja, aqui entenda-se apenas autarquias locais enquanto uma das formas, nos termos da Constituição, de manifestação do poder local. Ou seja, a autarquia local. Ou seja, depois, aqui a lei traz princípios normais de gestão financeira que as autarquias deverão obedecer, como o princípio da universalidade das suas receitas, o princípio O que é o princípio da universalidade? Que as suas receitas todas devem ser registadas e contabilizadas por meio de uma contabilidade própria, autarca, no fundo. A Assembleia Municipal e os munícipes devem ter visibilidade do que a autarquia capta como receita, não é? E o que realiza como despesa. Então, deverá a autarquia elaborar um orçamento municipal que vai registar o que terá para aquele exercício económico como receita e o que deverá realizar como despesa, com base nas receitas que obtém por vários meios, que também já vamos aqui dar uma pincelada rápida. Um modelo geral sobre como é que se prepara e se executa um orçamento ao nível da autarquia. Conforme temos o Orçamento Geral do Estado hoje, a autarquia também deverá elaborar o seu orçamento. O seu documento financeiro, mas importante será o orçamento autárquico, no fundo, que é um modelo replicado, se considerarmos a dimensão Estado. Temos o Orçamento Geral do Estado, mas a nível da autarquia teremos um orçamento autárquico, no fundo. Este é num plano mais micro. E depois, há aqui, em termos de receitas próprias das autarquias, essa é uma das questões muito recorrentemente colocadas. As autarquias terão receitas próprias, que considera-se receitas próprias da autarquia, que será a receita do imposto predial urbano, dos imóveis localizados no território da autarquia, a receita da taxa de circulação paga pelos os detentores das viaturas do seu respectivo município, ou de que residem no território da autarquia, e taxas, licenças e outros emolumentos que cobra aos beneficiários dos serviços que presta. Ou seja, algumas das receitas são definidas para todas as autarquias. Por exemplo, imposto predial urbano, taxa de circulação. Mas depois, se um autarca cria, digamos, um serviço de turismo específico, se ele é criativo, se cria novas fontes de receitas e fomos buscar o turismo porque nos lembramos justamente do Kwanza Sul, que o ouvinte dizia que havia poucas coisas. Ele pode criar impostos locais nas autarquias? Impostos não. Impostos é uma questão de soberania do Estado, nos termos da Constituição. Ou seja, a criação de impostos, a definição dos seus elementos como incidência, taxa, os benefícios, só a Assembleia Nacional compete. Isso é uma questão constitucional. Impostos. Mas poderá criar taxas pelos serviços que presta, taxas que obedecem um princípio da correspectividade, ou seja, eu presto um serviço e cobro por este serviço que presto. Posso prestar um serviço de turismo, posso emitir uma licença, posso emitir um certificado, posso criar zonas de desenvolvimento turísticos em que o cidadão, para que tenha acesso, deve pagar uma taxa e essa taxa é receita própria da autarquia, ou seja, não poderá criar impostos. A taxa de recolho de lixo, de que tanto falámos há um tempo atrás, passará a ser uma taxa da autarquia, por exemplo? Pois, considerando que se trata de uma taxa por um serviço prestado pela autarquia, recolha do lixo, não é? É uma receita, deve ser considerada como uma receita própria da autarquia. Mas, continuando, dizendo que há aqui essa sistematização de receitas próprias e depois algumas receitas que terá receitas
por meio de transferências que serão feitas pelo Estado. Porque, atenção, o Estado não se vai desonerar, não se vai exonerar-se das suas funções. O Estado vai continuar a arrecadar impostos e, nos termos da lei, uma determinada percentagem do valor dos impostos deverão ser canalizados para uns fundos, o Fundo de Equilíbrio Nacional, e por meio deste fundo é que será distribuído, mediante determinados critérios, será transferido alguns valores para as autarquias. Por exemplo, vai-se olhar a critérios de densidade populacional, grau de desenvolvimento, número de população jovem, há uma série de critérios, e isto é uma prática, é uma metodologia que se verifica também em outras geografias, não só cá. Critérios daquilo que o Estado manda para uma determinada autarquia. Mas quais são os impostos que ficam a cargo do Estado? Porque, por exemplo, imposto predial urbano é da autarquia, circulação é da autarquia. Sim. Só para termos um exemplo, quais é que são do Estado que depois vão percentagens? Todo o resto. Ou seja, o país tem uma série de categorias de impostos, como o imposto industrial, o imposto sobre o rendimento do trabalho, o imposto de consumo, os impostos aduaneiros e os impostos dos regimes especiais, como o petróleo, o gás e o diamante, no fundo, continuarão a ser receitas próprias do Estado, no fundo, receitas do Estado. E essas receitas, sendo do Estado, o Estado vai eleger uma percentagem dessa receita arrecadada pelo Estado, que deverá redistribuir para os municípios, sem prejuízo das receitas próprias que os municípios, por lei, já têm direito. Para os municípios, sejam eles já autarquias ou não? Sejam eles já autarquias ou não. Também há aqui um esforço. É porque uma das coisas que reparamos é que os nossos ouvintes ainda confundem o conceito de município com o conceito de autarquia, não é? E a autarquia, até onde julgamos saber, pode ser inframunicipal, municipal ou supramunicipal. Mas, sendo o processo faseado, continuaremos a ter municípios e teremos as autarquias. Esta distribuição dos impostos, com um cálculo percentual, é especificamente para as que progressivamente forem se tornando autarquias? Não, há aqui um esforço de não discriminar financeiramente os municípios já que evoluíram para a categoria de autarquias e os que ainda não. Ao nível de finanças locais, há este esforço, com vista até a alavancar o desenvolvimento. No plano financeiro, no fundo, haver aqui uma igualdade de tratamento naquilo que beneficia o município, sendo autarquia ou não, no fundo, conferir estes direitos a esses municípios, no plano financeiro. Dizer que também há aqui, a lei introduz um regime que tem sido discutido, que é o regime da derrama, no fundo, que é a derrama. Cuja palavra precisamos explicar, que é a primeira vez que eu ouvi. Pois. A derrama é uma espécie de imposto municipal, no fundo, que os órgãos da autarquia, quando aprovam o orçamento, podem decidir se vão ou não lançar uma derrama, ou seja, é um adicional do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. No fundo, é uma espécie um adicional do imposto industrial, em que a lei apenas fica pela definição de uma taxa mínima e de uma taxa máxima. E depois, os órgãos da autarquia, quando aprovarem o orçamento, naquele exercício definem, com base nas suas despesas e com base nas receitas projetadas para esse exercício e de acordo com o ambiente económico da nossa autarquia, nós podemos cobrar um adicional ao imposto industrial a título de derrama de X% ou de X%. Ou seja, se eu estou numa autarquia que tem muita indústria, os impostos dessa indústria vão diretamente para o Estado, para o Tesouro Geral, para o Tesouro Nacional. E o autarca pode pedir
uma percentagem sobre esse imposto? Pode pedir ao Estado uma percentagem sobre esse imposto? Não vai pedir ao Estado, ou seja, quando aprova o seu orçamento sobre o rendimento das empresas que funcionam no seu território, ele pode lançar um imposto específico, que a lei das finanças define. Olha, mesmo para este mecanismo que é a derrama, só pode definir taxas dentro deste limite. Sim, tem não uma pode taxa ultrapassar, ou seja, há uma taxa mínima e uma taxa máxima. Mas é diretamente às empresas. Mas digamos. é diretamente. Será diretamente. Pois. A fábrica queremos que pague uma taxa por, sei lá, porque tem mais funcionários e estaciona. É um exemplo muito terra a terra que tentamos buscar. É esse tipo, ou seja, a autarquia define uma taxa diretamente à estrutura que funciona no seu território. Por lei, ou por ato normativo próprio, aprovado pela Assembleia Municipal, por causa do princípio da certeza, da confiança e da segurança jurídica, e deverá pagar, quando a empresa for pagar o imposto industrial do exercício, por exemplo, calcula o seu lucro tributável do imposto industrial de 100%, hoje a taxa do imposto industrial é de 30%, aplica a taxa de 30% sobre o lucro tributável apurado e apura o valor do imposto, por exemplo, o imposto X. E sobre este valor do imposto há uma percentagem que poderá ser aplicado a título de derrama, que é a receita da autarquia, no fundo. Mas, ou seja, não aumenta o imposto, é uma percentagem daquele imposto que vai diretamente para a autarquia. Não aumenta o imposto. Aliás, houve essa sensibilidade também por causa de uma crescente apreensão dos contribuintes do aumento da carga tributária e o mecanismo que se encontrou é precisamente não fazer incidir esta derrama sobre o lucro tributável, no fundo, porque senão podíamos aumentar a taxa efetiva do imposto industrial, que hoje é 30% para mais, no fundo, aplicar-se-á este valor sobre, no fundo, o imposto, o valor do imposto a pagar. No fundo, é um efeito neutral. O que a autarca pode fazer é dizer, desses 30%, nós lançamos uma derrama e depois há um intervalo da percentagem que a autarquia pode pedir. Pode pedir. Pode determinar. Isto também para permitir que o próprio autarca, no seu município, faça a política fiscal. Ele tem essa liberdade de fazer política fiscal. Por exemplo, e depois haverá competitividade entre os vários municípios. Por exemplo, se eu souber que o valor da derrama cobrado no município de Luanda é de 2%, mas em Viana é de 0,5%. Eu, investidor, no momento de tomar a decisão de investimento, também este fator fiscal pode ser um fator decisivo. Isso vai permitir também competitividade entre os vários municípios. Esta é um dos objetivos. Dentre os 6 critérios para definir o que é um município, o que pode vir a ser uma autarquia, está a questão das receitas, a capacidade de obter receitas próprias, e a questão dos recursos humanos, portanto, do capital humano necessário para gerir uma autarquia. Esse exercício da fiscalidade, ou seja, o nível de exigência que teremos perante aquilo que serão os autarcas, exige uma capacidade de gestão alta. No plano financeiro, é desafiante, sim, mas é relativamente fácil de se fazer. Porquê? Porque nós, o Ministério das Finanças, ainda conserva em todas as províncias estruturas que nós designamos como delegações provinciais de finanças e que têm técnicos e que, no fundo, são órgãos ou serviços desconcentrados do Ministério das Finanças que estão nas províncias precisamente para acompanhar a execução financeira dos governos municipais. Neste caso, já não dos governos provinciais, neste caso, com este movimento da autarquia, o acompanhamento, a capacitação e até o exercício da própria tutela financeira sobre os municípios não que seja fácil, mas continua a ser desafiante, mas
pode ser um exercício relativamente acessível, porque tem-se técnicos, tem-se delegados, tem-se estruturas, tem-se capacidade e proximidade para intervenção. Então, mesmo até a ajudar as autarquias a elaborarem os seus orçamentos municipais, as estruturas, as delegações provinciais de finanças precisamente está agora a ser preparada, a equipa está a ser dinamizada para atender todo este movimento de reforma e de criação das autarquias locais, no plano financeiro. E continuando, para além dessa receita da derrama, há uma outra questão que se coloca, que é se o município poderá ou não endividar-se para captar a autarquia, não é? Se a autarquia, pois peço desculpas, tenho o vício do município, já considerando, mas a autarquia, por autodisciplina, nós próprios irmos treinando as novas terminologias, não é? A autarquia poderá fazer o recurso ao crédito para captar receitas para a persecução dos seus fins. A partir assim, mas mediante uma autorização do órgão de tutela. Essa é a solução que se propõe na lei, precisamente porque neste particular impõe-se alguma cautela e também disciplina financeira, porque essa questão hoje, mesmo a nível internacional, é muito discutida, que é o endividamento dos municípios, que hoje vários estados, alguns até chegaram a aumentar consideravelmente o seu rácio PIB, dívida pública, por causa do endividamento descontrolado dos municípios, né? E isto depois empola o endividamento público, porque representam passivos contingenciais, ou seja, dívida pública indireta. No fundo. Este diploma legal define também isso? Define, diz que sim, pode sim, mas mediante a autorização do órgão. Define as balizas de funcionamento das financeiro das autarquias locais. Define que, a partir assim, mas mediante a autorização do órgão de tutela. Deverá justificar, deverá ser feita uma análise e avaliação se efetivamente o valor solicitado em termos de receita e capacidade financeira, a autarquia tem ou não capacidade de cumprir. Foi uma análise financeira deste recurso e também o controlo de alguns mecanismos de reembolsos. Esta é uma das questões que tem sido colocado a nível deste processo de auscultação. E depois, há aqui uma questão também que a própria lei define, que é a definição do que deverá ser considerado património da autarquia e o património do Estado. Porque com a passagem de alguns municípios para a autarquia e considerando que a autarquia é uma pessoa coletiva diferente do Estado, deverá haver uma passagem do património, que hoje é o património do município, passará a ser registado enquanto património da autarquia. Isso, o Dário de Castro há bocadinho estava a levantar-nos essa questão, membro da nossa equipa também. Isso implicará uma inventariação daquilo que é hoje o património do município que vier a ser uma autarquia? Pois. Deverá ser inventariado, identificado, catalogado e a lei cria uma regra clara, considerando que hoje ainda não temos essa realidade da autarquia. Diz que a alienação deste património deve obedecer à lei dos contratos públicos e o regime previsto na lei do património do Estado, bem como as regras gerais da lei das privatizações. Isso para evitar que uma alienação descontrolada e sem qualquer tipo de critérios objetivos do património que hoje é do Estado, passará para as autarquias e facilmente poderá resvalar para o património privado. Ou seja, então, em termos de diploma das finanças locais, também neste caso descentralização
implica maior autonomia, não é uma independência. Não é independência. Descentralização não é literalmente. Aliás, o Ministro Adão tem estado neste processo de auscultação a sublinhar este aspecto, que este processo de descentralização e criação das autarquias, primeiro, não é um fim em si mesmo, é apenas um meio para alcançar um objetivo que é melhor governação, melhor capacidade de resposta, proximidade à população, mas não pressupõe independência. Mesmo porque o cidadão estará mais perto de exigir, não é? Estará mais perto de controlar e de exigir. Neste processo da auscultação, quais têm sido as principais questões levantadas? Porque isto também é tudo muito interessante e é um desafio interessante, mas depois, pé no chão e pé na estrada. Nós temos municípios que não têm bancos, municípios que não têm ainda instituições de finanças, quer dizer, depois quando transferimos tudo isto para a realidade, temos que ser cautelosos e prudentes. Qual tem sido a sensação nas auscultações? Não, olha, nessa auscultação há uma nota central e estruturante que nós captamos. Primeiro, nós estávamos a propor, a lei, na versão inicial, estava a propor que um mecanismo de receita consignada. Deixa-me explicar o que é. Ou seja, que os impostos pagos pelas empresas que exercem atividade num determinado município, X% deste imposto deve ficar para aquele município. Ou seja, isto, primeiro, colocava desafios enormes nos serviços de arrecadação fiscal do Estado, na identificação do domicílio, do cadastro, se aquele contribuinte exerce atividade no Catiungo, mas também tem uma filial na Caala e que depois tem uma contabilidade no Ambo e depois ganhou um concurso público para exercer de uma obra pública no Belize, por exemplo, e lá só tenho operacionais e tem que pagar salário do pessoal lá, mas o salário paga com base na sua estrutura que está em Luanda. Quer dizer, há aqui problemas muito operacionais que se colocava esse mecanismo de controlo e o que nós vou ouvir esse processo de auscultação, adotamos um mecanismo, e a semelhança daquilo que são as melhores práticas que nós verificamos de algumas experiências que colhemos, como o Cabo Verde, Portugal, mesmo Moçambique, França, Peru, toda receita fiscal deverá ir para o Estado. E depois vai-se criar mecanismos de transferência via fundos de equilíbrio com base numa percentagem aos municípios. Às autarquias, melhor dizendo. Ou seja, essa percentagem não será igual para todas as autarquias, será proporcional a condições específicas de uma autarquia? Que a própria lei define, mediante determinados critérios, como, por exemplo, densidade populacional, grau de desenvolvimento económico, por exemplo, número de população jovem, contribuição contribuição a nível da receita para o Estado, e de acordo com um princípio muito interessante que também foi referido aqui numa das abordagens prévias, que é o princípio da solidariedade nacional. É o princípio. Pois, essa é uma grande questão. Como é que se vai colocar, de acordo com a lei, depois no processo de execução, a questão das províncias que, por força da sua natureza e por força do nosso percurso histórico, são já províncias consideradas ricas, ou pelo menos com grande potencial e as províncias menos favorecidas ou com menos desenvolvimento. Por exemplo, petróleo e diamantes será um caso. Essas, obviamente. Pescas, provavelmente, com o tempo, tornar-se-á outra grande questão. Na receita do petróleo e diamante, no fundo, sai a ganhar ou deve prevalecer o princípio da solidariedade nacional. Ou seja, esta receita deve ser distribuída proporcionalmente à dimensão do país e considerando os desafios de desenvolvimento do país. Obviamente que o governo deve adotar políticas de desenvolvimento
dessas províncias que contribuem em termos de receitas dos recursos minerais, não é? Mas aqui deve prevalecer o princípio da solidariedade nacional, ou seja, o princípio da unidade. Esta é a abordagem. Mas atenção, estes municípios, à partida, já saem beneficiados se nós considerarmos que, para além das receitas que serão transferidas pelo Estado, há um conjunto de receitas próprias que são receitas das autarquias. Por exemplo, obviamente que Luanda terá muito mais receita, o município de Luanda terá muito mais receita própria, porque tem mais imóveis, não é? E o imposto predial urbano é uma receita própria, do que o município, por exemplo, do Kazenga. Isto, à partida, o município de Luanda, em termos de capacidade de financeira, só nos referindo à receita do imposto predial urbano, e que é receita própria. E quando se diz receita própria, também há aqui um incentivo do autarca na identificação dos imóveis, na catalogação dos imóveis, na inscrição dos imóveis, porque ele tem noção de que esta receita é receita própria e será necessária para a satisfação das necessidades da coletividade, da sua coletividade. Mas isso significa também que vai competir ainda ao Governo Central o manter o equilíbrio, por exemplo, entre uma autarquia como Luanda, se for caso disso, e uma autarquia como o Kazenga ou como o Cacoaba. Por meio desse mecanismo das transferências via fundo, para manter o equilíbrio. É por isso que foram criados fundos de equilíbrio nacional. Que este fundo é alimentado com base num percentual da receita fiscal nacional. É por isso que hoje propõe-se não haver consignação de receita municipal com base à arrecadação naquela circunscrição. Não, vai para um fundo, e este fundo, mediante critérios legais, normativos, não pode ser aqui critérios discricionários definidos por uma entidade ou por um determinado departamento ministerial, não, critérios legais, devidamente previstos na lei, nos outros países chamam este mecanismo de perequação financeira. De? Perequação financeira. Fundo, são contas, são métricas que se faz mediante determinadas variáveis, não é? E que vai definir que, por exemplo, a Kazenga, de acordo com estes critérios, deverá ser transferido X. O município tal, de acordo com os critérios, deverá. Isto são matemáticas próprias. Um diploma tão técnico teve muita participação na auscultação? Qual foi o tipo de perguntas que sentiu mais... Sendo sincero, eu acho que em algum momento houve contribuições consideráveis, mas eu acho que o debate ficou mais por questões mais políticas, né? Mais de política partidária, na verdade, mais políticas de gradualismo, se não gradualismo, se é geográfico, se é funcional, se é, no fundo, e a lei das finanças locais, não que passou ao lado desse processo, não passou, mas eu creio que as discussões foram muito interessantes, mas não foi literalmente o diploma central desse processo todo. É uma questão que nos deva preocupar, ou seja, o facto da questão do debate político ou partidário, da questão eleitoralista, prevalecer sempre em detrimento das políticas financeiras, do debate sobre políticas financeiras, por exemplo. Devemos preocupar-nos depois em relação à aplicação? Não, a aplicação é sempre um desafio e o Departamento Ministerial responsável pelas finanças públicas já tem estado um passo à frente neste processo, porque até nesta fase, nós estamos na fase intermédia, em que já foram aprovados alguns instrumentos de desconcentração financeira, ainda no âmbito de governos provinciais e municípios. Os fundos já estão instituídos, mesmo ainda olhando para os municípios não autárquicos, e têm sido já alimentados com vista a satisfazer as necessidades de proximidade. Porque aqui também há um entendimento de que o país financeiramente não deve ser, ou não deve continuar, não deve ser visto numa lógica de mutamba, não é? Ou seja, numa lógica mas também há todo o interesse do Ministério das Finanças, face aos parcos recursos que existem, também de garantir uma gestão parcimoniosa, rigorosa
e adequada dos recursos públicos. Dr. Osvaldo Macaé, essa é outra grande questão que se levanta. Quer dizer, o país vive uma crise económica e financeira como não nos lembramos, quer dizer, lembramos-nos de períodos históricos mais difíceis em termos de recursos e de alternativas, mas em termos de crise estrutural não nos lembramos de períodos tão complexos como este. Não é um momento particularmente difícil para avançarmos para autarquias? É desafiante, é um momento desafiante, mas é preciso pensar que a descentralização financeira, neste caso, resolve problemas muito pontuais. Por exemplo, nós hoje, e também responsabiliza o gestor neste processo, e o gestor terá noção de que a boa governação ou a boa gestão, não é, deve ser necessário primeiro para a sua eleição ou reeleição enquanto estiver em funções. E há aqui o processo de descentralização financeira é um desafio, é necessário, como diz, não é um fim em si mesmo, mas é um meio para alcançar um objetivo de maior proximidade, porque hoje também os recursos são poucos, sim, mas responsabilizando as pessoas, obrigando eles a priorizar os projetos, tendo noção de que deverá fazer despesas com base em receitas próprias, e isto é um mecanismo que poderá, de certa maneira, melhorar o ambiente económico e financeiro que o país está a atravessar. Quem souber gerir com pouco vai seguramente saber gerir melhor. Parece um chavão, mas faz algum sentido. Penso que sim. Isto é. Não, e depois há aqui também mecanismos que importa referir, que a elaboração do orçamento municipal vai ser um exercício interessante de responsabilização financeira do próprio gestor. E de disciplina, porque se conhece que para esse exercício terei receitas de X e vou importar, vou realizar despesas na lógica de X. Obviamente que o Estado, como disse, o Estado não vai exonerar-se das suas funções, vai continuar, porque até terá recursos para fazer, a implementar projetos e continuar a implementar projetos a nível dos municípios. Em alguns casos diretamente, em outros casos mediante chamado contratos programas, no fundo. E que este movimento... O que é um contrato de programa? Haverá... os contratos programas colocam naquela lógica em que a atribuição ou a tarefa é do Estado, mas o Estado, mediante um contrato de programa e definição clara dos objetivos a alcançar, delega ou atribui essa competência à autarquia de o fazer, e mediante recursos do Estado. E esta, no fundo, é um mecanismo mais técnico. O programa é central e é do Estado, mas a implementação é do autarca e da autarquia. Haverá este tipo de interação e deverá continuar a haver este tipo. Então não se entende aqui que o facto de passar à autarquia serei um município independente ou quase que órfão, não é, das tarefas. Há aqui todo um exercício de cooperação. E um exercício permanente de avaliação pelo cidadão, não é? Que é outro processo que nos parece bastante interessante. Na verdade, olhámos agora para o relógio e demos-nos conta de como, de repente, passamos nos passaram os 45 minutos. Não, ainda não passámos. Mas, Paulo, deixa-me só dar uma nota aqui muito importante, que é a seguinte. É que todo o movimento financeiro das autarquias locais também vai depender daquilo que vier a ser clarificado num diploma muito importante, que é a transferências de competências, né, do governo central para as autarquias. Ou seja, obviamente, quanto mais competências, né, o chamado carolinismo funcional, né, quanto mais competências o Estado transferir para as autarquias, obviamente maior demanda de recursos financeiros importam para as autarquias. Claro. E quanto menos competência transferir, ou seja, o Estado avocar a si
ainda a realização de determinadas tarefas, também mais receitas impõem-se para o Estado. Então, este movimento tem que ser um movimento combinado. E, tanto quanto percebemos também, é um movimento que mesmo em países bem mais desenvolvidos e bem mais estáveis do que o nosso, que ainda hoje se coloca, né? Por exemplo, tratar dos mosquitos numa determinada autarquia pode ser da competência local, não é? E do autarca e das decisões autárquicas. Mas depois, se de repente há uma epidemia de cólera, a questão é mais nacional. É nacional. A impressão que temos é que haverá sempre necessidade de... Há coisas que nunca ficam completamente definidas, não é? Há países que estão já neste processo há 20, 30 anos e ainda hoje há esse processo de discussão. Mais competências, menos competências, mais atribuições, menos atribuições para as autarquias, para o Estado. Existem competências em que, numa fase inicial, o Estado passou para as autarquias, mas depois avocou porque entendeu que aquela tarefa deve ser ainda ela exercer, centralizar, porque coloca questões de interesse público nacional, por exemplo. Não, mesmo esta questão, agora referimos a questão, por exemplo, de uma epidemia de cólera e como ela está também a ocorrer, pareceu-nos interessante. Ou seja, em alguns casos nunca será possível ser só a autarquia a cuidar de um determinado... O elemento norteador deverá ser aqui o princípio da solidariedade nacional e o princípio da soberania, o Estado que reside no Estado. E aqui o Estado não deve e nem vai exonerar-se das suas funções e responsabilidades, obviamente que e continuará a exercer tutela tutela que pressupõe o controle da atividade de gestão e financeira dos órgãos autárquicos. Isto é um processo muito interessante. Por acaso aqui... As fontes sociais não devem ser fonte de informação em si próprias, temos sempre que cruzar e que receber outras fontes e outros inputs, mas aqui há 2 ou 3 semanas começou a circular um viral de vídeo sobre... sobre autarcas em Moçambique, eu creio, que quase ridicularizavam os autarcas pela sua falta de argumentos, pela sua falta de competência técnica, sobretudo quando se entrava em números. É um risco que vamos ter que correr também. Temos que assumir que não acordamos um dia com o país cheio de técnicos preparados para... Isto é um processo, é um risco e se eles forem eleitos, né, deveremos aqui. Mas entender e cooperar e conferir competências, mas é muito interessante porque, atenção, no nosso quadrante, vou dar um exemplo de Cabo Verde, por exemplo. Nós já estivemos em Cabo Verde a colher a experiência de Cabo Verde. E foi referir um ponto muito interessante. Diz, olha, a experiência de Angola pós-independência de 40 anos de governador provincial poderá ajudar, de certa maneira, ao exercício do poder de tutela sobre a atividade dos municípios. Por exemplo, há países que não têm essa experiência, por exemplo, de governadores provinciais. No fundo, que os governadores, obviamente, que já resvalam-se apenas num papel de controle da atividade de gestão dos órgãos autárquicos, mas permite uma tutela de proximidade. Uma tutela de proximidade. No fundo, quase como uma espécie de ensaio, de aquecimento. Isto é uma experiência que Angola é singular. No fundo, essa experiência. Por exemplo, temos experiências a nível da justiça, das finanças e do interior, no fundo, a experiência de organização dos órgãos dos governos provinciais continua a ser de delegados provinciais e não de diretores provinciais. Por exemplo, delegados provinciais porque eles são nomeados centralmente, dependem do ministro respectivo, mas exercem a sua atividade naquela circunscrição provincial. Isto também vai permitir um acompanhamento e exercer uma tutela de proximidade
de algumas atividades que o Estado Central, que a Administração Central entende necessário continuar a acompanhar do ponto de vista central. Isto, no fundo, há aqui desafios interessantes, desafiantes, mas menos difíceis de acordo com a nossa experiência, a nossa prática administrativa dos últimos 40 anos. Nós podíamos ficar a manhã inteira a fazer perguntas. Todos os desafios estão abertos. Há uma pergunta quase simplista que gostaríamos de lhe fazer a fechar. Na diferença de conceitos, nós usamos durante muito tempo a palavra desconcentração e a palavra descentralização. Podemos dizer que os ensaios de desconcentração nos podem ajudar agora ao processo de descentralização com as autarquias? Perfeitamente. E no plano financeiro tem sido um balão de ensaio, como disse no início, para que nos preparemos, né, para este processo de descentralização financeira, né, porque é um grande... A descentralização se impõe, maior exercício de tarefas a nível de órgãos de proximidade é o caminho que devemos seguir, obviamente com as cautelas necessárias, mas esse é o caminho. Paulo, deixa-me só dar aqui uma nota. Ligou o senhor António Caetano, acho que do CUNEN. Sim, foi o último e ele referiu um aspecto muito importante, os planos de desenvolvimento. Eu acho que é uma contribuição digna de registro, porque isso vai ser importante. Nós temos que nos preocupar com os planos urbanísticos, com o Plano Nacional de Saúde, com o Plano Nacional de Educação. É por meio dos planos definidos centralmente que os órgãos das autarquias devem balizar a sua atuação. Por exemplo, a nível da Luanda, os planos de desenvolvimento municipal. Os planos de desenvolvimento municipal, por exemplo, não é o autarca que deverá definir se Luanda deverá crescer mais a norte ou mais a sul. Sim. Ou seja, o plano urbanístico definido centralmente pela administração direta do Estado é que deve definir toda uma orientação urbanística, toda uma orientação de saúde, toda uma orientação de educação. Sim, estratégias de país que depois vão sendo executadas ao nível local. Em Cabo Verde há uma experiência até muito interessante, que é até há um plano de cultura. Ou seja, um plano de cultura. Ou seja, todas as autarquias, pelo menos que visitamos, há sempre um tema, não é lateral, é quase central do seu plano no domínio das artes, da dança, da música, da literatura, porque há um plano nacional de leitura também, que deve ser definido centralmente com vista a um desenvolvimento coeso a nível nacional. A sensação que temos é que todos os caminhos se abrem e que a maneira de darmos o primeiro passo vai ser decisiva. Dr. Osvaldo Macaia, nós agradecemos muito a sua presença aqui, dentro do que é possível falar de um tema tão complexo quanto as finanças, que é muito técnico também, mas que tentámos descodificar. Estar disponível num sábado foi um grande favor que nos fez, e aqui deixámos então em grande entrevista um contributo ao conhecimento da proposta da Lei das Finanças Locais. Chegar a consensos é quase uma utopia, querermos todos perceber de finanças de um momento para o outro, maior utopia ainda, mas é possível termos pontos comuns de abordagem. Manuel Gonçalves. Chegarmos a um consenso no sentido de unanimidade sobre qualquer legislação financeira é impossível. As legislações financeiras dependem das visões gerais que as pessoas tenham da sociedade, de um país, do mundo mesmo, e, portanto, tudo isto está muito ligado às forças políticas em presença. Agora, algumas posições, digamos, de bom senso, que servem de base ao debate, que servem de base à adoção dos princípios concretos, porque estamos todos de acordo que, sem uma definição concreta, pode-se resvalar para contextos muito perigosos. É um facto que, desde logo, aparece então no conjunto do debate um ponto que assim é consensual, que é a questão da responsabilidade. O autarca tem que ter a noção de que representa a população local, de que está ali para prestar serviço em matéria das necessidades mais imediatas do cotidiano e, ao mesmo tempo, que tem que gerir corretamente montantes que podem ser até muito importantes.
E nos casos de autarquias que têm montantes mais modestos, a responsabilidade é justamente de atrair e de criar novas fontes de riqueza. Ou seja que a autarquia tem uma função, além das funções de representação e de prestação de serviços imediatos, tem uma função que é de desencadear o desenvolvimento a partir da base. É um grande suporte para o poder central nacional. Este é, digamos que, o pano de fundo sobre o qual se deve trabalhar. Os diversos conceitos sobre rigor financeiro, logicamente que são conceitos que já estão definidos antes e que não podem, de forma alguma, sofrer, digamos que, enfraquecimento. Assim, temos aqui a tal busca de equilíbrio, que significa, por um lado, até onde se deve ir nas receitas locais para que o poder local possa agir com eficácia e rapidamente, ou seja, que não haja grandes atrasos naquilo que é fundamental para o aumento do conforto da população, e, por outro lado, quais são então as garantias de responsabilidade que são necessárias. Como costumamos dizer, essa é que é essa, Januel Gonçalves. Teremos ainda o debate técnico, o debate político, o debate político-partidário e o caminho para a concretização das autarquias. Mas teremos que ter, sobretudo, esta consciência de cidadania, a de que está na hora de adotarmos uma nova maneira de estarmos, todos e cada um de nós, em relação à governação do país. Faltam 4 minutos para o meio-dia. O sábado às 10h10 aqui na Rádio Nacional de Angola vai despedir-se do país, mas vamos despedir-nos com uma visita à redação central de informação, onde o Africano Neto tem já as gordas, como ele próprio gosta de dizer, para o noticiário das 13. Boa tarde, Africano. Bom dia ainda. Bom dia ainda, é verdade, Paula. Vamos então. Congo Democrático, quero contar com a experiência de Angola no domínio da cooperação e gestão petrolífera. Aliás, no domínio da exploração e gestão petrolífera. Especialistas em leis consideram que fiscais dos municípios de Luanda estão a usurpar as competências da Polícia de Trânsito. O novo comandante da Polícia Nacional define o reforço da segurança pública e bons salários para os efetivos como prioridades do seu mandato. Gira a bola, 1º de agosto, Interclube e Sporting de Cabinda, Progresso do Sambizanga. O Sporting, os jogadores, portanto, congelam a greve que vinham realizando há alguns dias. Faz hoje um ano sobre a data da morte de José João Manuel Zequeno. O Jornal de Sábado vai homenagear o maior guitarrista de sempre da música popular urbana de Angola. Às 13 horas, já sabe, não perca no Grande Jornal. Também teremos crônica com o título Já Abriu. Era sobre a crónica que íamos perguntar. Muito obrigado, Africano Neto. Às 13 vamos ter então o jornal. Nós fechamos aqui o nosso programa de hoje. Voltamos no sábado às 10h10. Tenham bom dia. A integridade do soldado que a bandeira foi jurar para o seu povo então guardar. Achei a nova Angola num caráter de um jovem que aprendeu a respeitar quem com ele não pensar. Achei a nova Angola na união das 7 cores que apesar das diferenças o arco-íris vai formar. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Oh, Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti, conservando a união e a paz no coração, trabalhando duro para conquistar o mundo. Ninguém te para, palanca negra. És muito rara como diamantes muito cara.
sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.